Olá, internauta de tudo quanto é lugar do mundo, principalmente de São Gonçalo. Que alegria estar com vocês hoje em mais um programa da série Você Precisa Saber. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inclusão. Eu sou o professor Frederico Carvalho, vocês sabem, né? Fui diretor-geral da TV Ponto de Vista, eu sou diretor de escola também, trabalho no Estado, na inspeção escolar, sou candidato a vereador aqui no município de São Gonçalo, com o número 40001, mas nós sempre fazemos lives, eu sempre trabalhei com a comunicação, sempre lidei com a comunicação. Então, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, falando sobre esse assunto que é inclusão. Inclusão que as pessoas às vezes confundem, né? Inclusão, no dicionário, fala de colocar dentro, de colocar junto. Esse é o principal objetivo. Agora, pode ser colocar junto fisicamente e pode ser colocar junto mentalmente, espiritualmente, almas que se encontram, quer dizer, não estão fisicamente ali, mas elas estão incluídas uma na vida da outra. Então, inclusão é uma coisa muito séria, uma responsabilidade muito grande de todos nós. E, justamente, não liguem para o meu cabelo esvoaçante, não, é porque, sabe o que é? Peruca nova, a gente faz isso e deixa o ventilador em cima, mas sem o ventilador complica. Antes de começar e de apresentar nossas convidadas, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Olha, tá vendo aqui, ó, metrô, linha 3, eu quero. Pois é, eu fiz parte disso, gente, eu fiz parte disso. Muita gente não sabe, mas eu fiz parte disso. Hoje, a gente sabe que vai ser cada vez mais difícil que a gente consiga que essa coisa funcione, mas é uma ideia que a gente deseja que funcione para todo mundo. Bom, estão conosco as professoras, uma sumiu, hein? Denise sumiu, mas deixa eu cumprimentar enquanto isso, então, a Líbia Ribas, ela que é terapeuta ocupacional. Líbia, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor Frederico, boa noite, professora Denise Almeida. Estou muito feliz de estar aqui. Foram tantas lives, né, ao longo de todos esses anos. Pois é. Mas você não tem direito de estar feliz aqui, não, tá? E esse é um assunto que eu gosto, né? E dentre tantas essas lives, nós já falamos isso outras vezes, né? Já. Enfim, eu agradeço, né, o convite. Para quem não sabe, a Líbia Ribas, ela também foi comunicadora, junto com a Ana Luísa Antunes, do programa Palavra de Mulher, da extinta TV Ponto de Vista. Bom, e aqui ao meu lado, está aparecendo aqui, ao meu lado, a professora Denise Almeida, que é a diretora do Externato Santa Mônica, em São Gonçalo, uma escola muito conhecida por receber pessoas que possuem deficiência e que acolhe com muito carinho e com muito respeito essas crianças todas. Professora Denise, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, professor Frederico. Boa noite, Líbia. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? E dizer que estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão complexo, né? Que é a inclusão. Então, muito complexo. Estou muito honrada de estar aqui, espero contribuir um pouquinho no assunto aí que traz tanta polêmica. Pois é, vocês duas são especialistas na área. Uma porque já trata, né? A Líbia é terapeuta ocupacional, trata as pessoas que têm alguma deficiência, seja ela qual for, dentro da sua especialidade. E a Denise, como diretora de escola, recebe os alunos, né? Tanto aqueles que não têm alguma, mas aqueles que também têm alguma deficiência. Então, eu gostaria de começar pela questão dos cadeirantes, ou da deficiência física, deficiência de locomoção. Por exemplo, eu percebo muito bem o que é, porque, embora eu não use cadeira de rodas, nada disso, mas eu tenho uma certa dificuldade de locomoção. Vocês sabem que eu tenho que usar uma bengala e já acho difícil muitas vezes. E para o cadeirante, então, é uma situação muito complicada. Agora,
Senhoras, é um problema? Vocês têm alguma dificuldade? A Denise, por exemplo, em escola, é muito difícil hoje receber os cadeirantes para a escola, na escola? Bem, quando a gente fala em inclusão, né, da deficiência física, é bem mais simples de ser resolvido, né? Porque, por mais que a gente não tenha uma acessibilidade, mas a gente tem como adaptar, né? A gente tem como fazer uma obra, fazer uma rampa. Lá na escola, a gente tem algum problema porque a gente já tem um prédio que foi construído sem acessibilidade, porque é um prédio que já foi construído há muito tempo. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos uma obra, colocamos algumas rampas onde podemos colocar, lugares onde não dá para fazer fixa, fizemos uma móvel, né? Então, adaptar a escola para o deficiente físico é bem mais, né? Eu acho que qualquer escola tem condição de receber uma criança cadeirante, porque a gente tem como construir algo que dê essa acessibilidade. Então, a gente já fez obra em banheiro, né? Inclusive, nós tivemos uma aluna há pouco tempo que ela tem um problema degenerativo, né? E ela acabou ficando na cadeira de rodas, e a gente conseguiu receber essa aluna sem problemas alguns. Então, assim, eu acho que a inclusão do deficiente físico, né, com relação ao cadeirante, eu acho que não é tão difícil para a gente conseguir adequar. Certo. Líbia, e com relação ao que você percebe, hoje nós temos em São Gonçalo, nós tínhamos a APADA que trabalhava muito bem, eu não sei se a APADA está funcionando. O deficiente visual, nós temos o CADEVIS, que é o Centro de Apoio ao Deficiente Visual de São Gonçalo. Essas instituições ajudam bem as pessoas, ou seja, com a deficiência auditiva ou com a deficiência visual? Para deficiência visual, também a AFAC, que abrange toda a região metropolitana. Sei. E para deficiência auditiva tem a ABRAE e tem a APADA também, né? Em Niterói. E elas dão todo esse suporte. Então tem porque a professora falou, né, isso, com relação, né, a deficiência física, né, o aluno, né, cadeirante, a gente tem que eliminar as barreiras arquitetônicas, que foi exatamente o que né, de fazer rampas, portas mais largas, barras para o banheiro, provavelmente alguém para dar um suporte, né, a essa criança quando ela quiser ir até o banheiro. Aí sempre precisa. Né? Então, não é difícil, né? O negócio é a vontade mesmo, né? É tentar, é o esforço. A criança acompanhando, então você vai fazer a adaptação do currículo da série, às necessidades dela, e ela dará conta daquele currículo. Certo. Enfim, então, a forma que você vai passar, né, o currículo que daquele currículo, você só vai ter que tá problema na internet, Líbia. Mas, de qualquer maneira, a gente já percebeu que é uma situação que é contornável, é perfeitamente contornável, e é fácil você cumprir todos os preceitos legais a partir... Fácil não é, mas com boa vontade... É possível, né? Boa vontade, é possível cumprir, é possível fazer com que as pessoas tenham boa qualidade de vida dentro da escola, né? Que seja uma coisa mais simples, que seja uma coisa mais agradável para elas. Então, agora eu me preocupo o seguinte, a gente tem aí a necessidade de pessoas ajudando, por exemplo, na escola, um deficiente visual é muito difícil
ele seguir à frente sem uma pessoa que possa ajudar, né? A pessoa com deficiência auditiva até pode, mas quase sempre ela depende de alguém que conheça Libras. E quando tem alguém que conhece Libras, ainda facilita. E quando não tem, ou quando esse aluno não conhece Libras também, né? Quando fica difícil para as pessoas se entenderem. Como é que faz isso, gente? Vocês que são especialistas, como é que se faz isso? Porque, ao que me consta, não existe nada muito fácil para aprendizado de Libras. Primeira coisa. Segunda coisa, o professor ele não tem muito como ficar em sala de aula fazendo as duas coisas. Não é uma coisa muito simples. A maioria dos professores não está preparado para isso. Vai se preparar ao longo do tempo, como agora aproveitou a pandemia para se preparar com relação à informática. A informática facilitou muito. A informática, de repente, pode ser um facilitador para que as pessoas surdas ou as pessoas cegas consigam melhorar no seu rendimento escolar? Já tem uma porção de coisa aí para vocês brincarem. Eu acho que, com relação ao deficiente visual e o deficiente auditivo, a situação se complica mais um pouquinho, né? Uhum. O deficiente visual, aquele que realmente não é aquele que tem baixa visão, aquele que não enxerga mesmo, fica muito difícil para a escola atender a esse aluno, porque tem que ter todo um preparo, inclusive de maquinário, né? Porque a gente precisa ter material que ele possa utilizar. Então, isso é muito custoso, né? Eu acho que ele possa ler braille, e às vezes ele não lê braille. Então, e todo esse material que tem que ser produzido para esse aluno é um custo alto para a escola, né? E você investir nesse maquinário, nesse equipamento, assim, o que dificulta, às vezes, a escola de receber alguns alunos com algumas necessidades é a questão financeira, né? Porque a gente não tem nenhuma ajuda, né? Tem que ser recurso próprio e a gente não tem como fazer esse atendimento. Às vezes não é que a gente não queira, mas é porque não tem condição. E o auditivo também, né? A gente precisa de alguém que tenha Libras. Eu vou dar um exemplo lá da escola. A gente tem um aluno de baixa visão, né? Ele não é totalmente cego, ele tem uma baixa visão. Então, a gente consegue produzir material com letras maiores, material aumentado, né? Mas ele consegue. Então, até aí, a gente consegue atender. A gente adapta o material de acordo com aquilo que ele possa absorver. E temos também um aluno que tem deficiência auditiva, só que ele usa aparelho, então ele consegue ouvir alguma coisa, ele está no primeiro ano, está sendo alfabetizado, né? E, assim, é um desafio muito grande. Mas, com isso, a gente precisou ter uma pessoa, uma mediadora, praticamente o tempo inteiro com ele, né? E a família não deseja Libras para ele, né? Deseja que ele realmente consiga se comunicar sem lançar a mão da Libras. Então, o que acontece? A gente precisa de um profissional ao lado dessa criança. Graças a Deus, a gente está conseguindo, a gente já avançou bastante, né? Já avançou bastante com ele, mas é bem difícil, né? É bastante complicado. Líbia? Passar aí para a Líbia, né? Para ver o que ela tem para falar sobre isso. Nas deficiências sensoriais, realmente tem esse complicador, porque a inclusão é bem mais complexa, né? Para o deficiente visual, é o caminho sensorial, é o material em braille, e ainda estamos engatinhando nesse sentido. Talvez, hoje, o ensino especializado atenda melhor essa clientela.
E a deficiência auditiva é a mesma coisa. No caso, uma deficiência acentuada, né? É uma deficiência mais branda, a escola regular dá conta. Mas quando a gente tem uma mais acentuada, hoje ainda está um pouco distante. É da nossa realidade. Está bem distante. E o que acontece, né? A legislação diz que você tem que atender de qualquer jeito. Nós tivemos um embate muito grande com uma mãe que chegou no mês de outubro na nossa escola, e ela tinha um filho cego, né? E ela disse que ela estava fazendo uma pesquisa para matricular o filho no ano seguinte. E ela queria que fosse lá na escola. E eu comecei a mostrar que nós não tínhamos condições de receber o filho dela, né? Não que fosse que não fosse o nosso desejo, mas nós não tínhamos essa condição. E ela disse, era para eu ler a lei, né? E que eu tinha que saber que a escola tinha que estar pronta e ponto, né? Que ela já tinha ido na metro, que ela já tinha ido buscar, né, caminhos, e ela sabia dos direitos dela. Então, assim, foi uma conversa bastante difícil, né? Ela falou, estamos em outubro, mas se em fevereiro eu decidir que meu filho tem que estudar aqui, você vai ter que dar a vaga para ele. Então, assim, às vezes a gente fica numa situação bem complicada, porque a família não entende que isso não vai ser inclusão, né? Nós não temos essa condição de receber um aluno cego. Nós não temos, né? Então, às vezes, a lei ela falha um pouquinho porque ela diz que a mãe tem esse direito, né? Mas o direito é ela realmente buscar um lugar especializado onde o filho realmente vai obter aquilo que ele deseja, e que precisa, aquilo que ele precisa. É aí que eu pego... E no final, professora, essa lei, ela torna um sistema insustentável, onera muito. Aí isso vai impactar nas mentalidades, porque, de repente, você vai ter que contratar uma série de professores de apoio. Sim. E a internet da Líbia deu uma travadinha. Vai, Líbia. A minha internet, às vezes pica, corta. Uhum. Então é a minha. Eu que estou caindo. Mas você está inteirinha, você está inteirinha, continua. Tá. Então é isso, né? A impactação é muito ruim, torna insustentável você conseguir arcar com todo esse custo, e isso vai acabar sendo diluído na mensalidade escolar. Então tem que se pensar um pouco mais nessa lei, a gente debater isso de uma forma que atenda a todos, que seja melhor, primeiro, para a criança. Não, e é importante dizer que a lei permite que se coloque esse gasto na mensalidade geral. Não é para a escola, quando diz assim, a escola assume, mas se tiver na planilha para o ano seguinte, a escola assume, quer dizer, todo mundo assume, né? Então, a escola se baseia em planilhas. Mas aí a gente entra na questão, né, que além de você jogar o custo para aquele pai, né, que não tem nada a ver com a história, você também tem a situação de que você também não pode onerar a sua mensalidade, senão você também não tem aluno, né? Então, nem sempre a gente pode jogar todos os custos numa planilha, porque a sua mensalidade vai ficar muito acima daquilo que a sua clientela pode absorver, né? Então, assim, é bastante complicado. Eu acho que essa lei da inclusão, ela é bastante difícil de ser cumprida, né? Porque os custos são todos da escola. Então, isso não é dividido com ninguém. Então, assim, para a gente poder absorver esse custo todo, é muito difícil, né? Porque você não pode sair aumentando a sua mensalidade, porque você vai ter que dividir com todos, né? E os outros pais não vão poder pagar aquilo que você precisa, né, para resolver todos esses problemas. Lá na escola nós estamos com 5 mediadoras, uma psicóloga, né, e isso aí
já onera bastante, né? E nós colocamos esses profissionais, né? Agora temos uma psicopedagoga também fazendo parte da equipe multidisciplinar, e sem mexer em mensalidade, sem levar em conta esses custos na planilha de custos, porque se levássemos em conta mesmo, né, estaríamos com problemas também de evasão, porque a clientela não absorveria o valor, né, que teríamos que colocar, né, porque nós temos que também ver o mercado, né, a gente tem a concorrência, e tudo isso. E como a gente não pode. Então, a gente não pode simplesmente pegar um valor e colocar lá para o pai pagar, né, porque nem sempre ele pode pagar. Exatamente. O Rodrigo Bonioli já está por aqui, ele que é irmão do Diogo Bonioli, já cumprimentando, né? Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Assisti a uma live do seu irmão ontem, sobre os avatares no Facebook, adorei. Mas, gente, eu vou botar um pouco de pimenta nesse caldo, que é o seguinte. Uma suposição, né? Que eu não tenha carteira de motorista, eu não sei dirigir. E aí eu fui incluso, tá, num clube de taxistas. Sim, eu estou no clube de taxistas. Eu não sei dirigir, entendeu? Não conheço os caminhos de São Gonçalo. Fui incluso num clube de taxistas. E mais, eu também estou no clube de natação. Tenho, inclusive, carteirinha do clube de natação. Só não sei nadar. Entendeu? Só não sei nadar. Não está na hora também das pessoas que vão ser incluídas serem preparadas para serem incluídas? Porque o que a gente vê na lei é o seguinte: inclui, o problema é seu. Mas não existe nada que diga assim: olha, vamos analisar os casos e vamos ver como incluir, de que forma a escola pode incluir. Isso também não complica, não, gente? Complica muito. Eles colocam como se fosse sempre possível. E nós temos casos, a professora conhece muito bem, daquela criança que tem um atraso cognitivo severo, da criança que chega aos 14, 15 anos usando fralda. A criança não consegue se faz entender, ela pode estar sentindo uma dor de estômago, ela não consegue externar, ela pode estar com dor de dente, com fome. Então, esses casos tem habilidades nela. Aí tá caindo, né? Tem que desenvolver outras habilidades nessa criança, né? As habilidades sociais, né? Essa criança, ela vive em um estado... Não deu para pegar ser inserida dentro de ser inserida em sala de aula por conta de uma lei é cruel com a criança. A gente tem que ver outras coisas, outras habilidades. Ela precisa da condição acadêmica, das ações pivotais. É isso o que as pessoas precisam deixar bem claro. Então, ao meu entender, a repercussão desse decreto que o presidente assinou foi muito negativa, né? Se fala muito em retrocesso. Só que ninguém está pensando nessas crianças que serão beneficiadas. Porque uma criança dessa, em uma escola especializada, ela vai aprender a se modular, ela vai aprender a ter calma. Aos poucos, ela vai conseguir sinalizar quando ela estiver com mal-estar. Ela vai conseguir fazer as transições, engajar, desengajar. Gente, uma criança dessa não tem uma agenda interna. Nós temos. Nós sabemos o que vamos fazer daqui a meia hora, amanhã, aí daqui a uma semana. Essas crianças vivem em um estado de angústia. Quando você tira um brinquedo, é como se elas nunca mais fossem brincar. Por isso que ficam tão agitadas, às vezes tão agressivas. Então, a gente precisa incluí-las na
sociedade. E a melhor forma é a escola especializada. E aí as pessoas pensam apenas no autismo leve. Nem todos serão como o Messi, nem todos serão como a Greta. A gente tem que o autismo leve é até muito simples e até muito bom de você conseguir resolver. Mas e aquele autismo que a criança não tem paciência, não aprendeu a ter, né? Porque na cabeça dela são situações extremas sempre, né? Então, como fazer? Mesmo porque eu já vi, ninguém me contou, eu já vi isso numa cidade próxima a São Gonçalo, não foi aqui, foi uma cidade para cima de Itaboraí. Eu já vi crianças autistas, uma criança autista agredir um colega e machucar mesmo, porque o colega não vai tomar nenhuma atitude contra ele, não tomou atitude contra ele, mas quase teve um olho furado, né? Por quê? É a culpa da criança? Não. É culpa da pessoa que cuida da criança, do mediador? Não, aliás, o mediador, via de regra, não é mediador, né? O mediador que devia auxiliar na parte cognitiva, ele é muito mais babá da criança, é muito mais trocar fralda, é muito mais cuidar do comportamento do que propriamente trabalhar cognitivamente. Então, as coisas são muito meio fora de ciclo. Eu acho que as coisas não são bem pensadas. Por isso que eu pergunto, é uma questão de amor? É uma questão de ciência ou é uma questão ideológica? Se for de amor, a gente vai incluir dentro das possibilidades do ser. Eu não posso chegar para uma pessoa que não tem carteira de motorista, que não aprendeu a dirigir, entregar a chave de um carro e dizer assim, toma, me leva a tal lugar, ou então vai a tal lugar. Isso é insensatez. Tá? Então, o amor tem que ter seus parâmetros de sensatez. É científico, ou seja, tem estudos a respeito que pode ser feito, da forma que pode ser feito, tem como ser atingido? É uma coisa a se pensar. Agora, é simplesmente ideológico? Inclui todo mundo. E todo mundo tem que ser igual a partir da vontade que eu tenho, a vontade política que eu tenho, que todo mundo seja incluído. Então, eu vou para o clube de natação sem saber nadar e vou dar curso, entendeu? Vou dar curso. Vou descer até a profundidade do submarino, fazer uma firula, fazer uma festa sem a mínima capacidade para. É complicado, não é? Eu acho que é complicado. Muita ideologia, sim, tá? Inclusive, quem poderia falar um pouco sobre isso, muitas vezes se omite. Eu já vi muitos cursos, assim, de pessoas só falarem na verdade quando os microfones eram desligados. Eu já ouvi. Sim, já vi. Aí dá aquele discurso lindo, porque a escola tem que se preparar. Aí dá a impressão que a escola é incompetente. Os professores são todos incompetentes, eles não sabem incluir. Não é verdade. A criança vai absorver, é o que eu disse antes, é o currículo da série de uma forma adaptada. E não o currículo da série que vai ser alterado. Quando você altera o currículo da série, aí já é caso de ensino especializado. Então, assim, eu ouço muito, né, as pessoas falarem a verdade quando se desliga o microfone. Eu já vi mães militando, aí depois que sai a câmera, aí fala, não, mas a minha filha está com uma deficiência severa, vai ter um momento que o caminho dela vai ser outro. Por que eu não disse isso ao vivo? Para ficar claro para todo mundo, né? São coisas que têm que ser ditas e a sociedade precisa trabalhar isso para que seja bom para todos, para que esse decreto beneficie as crianças que estão aptas para a inclusão, uma inclusão plena, que não perca o que se conquistou até agora, mas que não prejudique para aquelas crianças que dependem de ensino especializado, de uma oficina profissionalizante. Gente, é tão importante aprender a pagar, conferir troco, trocar absorvente, pegar um ônibus e fazer uma ligação. Então, você vai dar independência, você vai dar autonomia, dignidade. Então, tem muito mesmo de ativismo político, porque a coisa está pesada e as pessoas estão com medo, né, de falar disso e sofrer algum tipo de retaliação. É a minha leitura.
É o que a gente provavelmente vai sofrer aqui nessa live, entendeu? Tanto porque... que... Sim. Quando eu vi, né, o tema inclusão, amor, ciência, eu vejo como as três coisas, né? A inclusão, eu acho que começa pelo amor, realmente, né? Sem amor não existe a inclusão. E esse amor tem que começar pela família, né? Porque eu acho que, às vezes, um complicador muito grande é a família, a não aceitação, né? A não aceitação da deficiência do seu filho e ela não busca essa ajuda. Então, ela o que não busca acontece? essa compensação. Ela busca tentar transformá-lo a um outro igual. Então, é diferente. E essa família, às vezes, ela vê a escola, né? Ela coloca o seu filho na escola e ela quer que ele tenha o mesmo comportamento do outro que não tem a necessidade, né? Então, assim, e às vezes é difícil procurar um especialista, né? Porque ela não quer enxergar que o filho dela seja diferente, então ela quer. Às vezes a gente tem muito conflito. A mãe ela não quer que o filho seja tratado diferente, ela não quer adaptação de currículo, ela não quer uma prova adaptada, ela quer que o filho faça tudo e a gente começa a mostrar, né, tudo, e é bem difícil, bastante difícil, às vezes, conscientizar essa mãe quando ela se nega, né, a enxergar o filho, e quando o filho não atinge, aí ela vai contra a escola, porque a escola não adaptou, porque a escola não fez. Então, assim, a gente se depara muito também com esses problemas da família que não consegue entender qual é o direcionamento que ela quer para o filho. E a gente tenta mostrar que o melhor para o filho é quando existe aceitação do problema, né? Se busca a ajuda dos profissionais, porque a escola sozinha não faz nada. Realmente é impossível a escola dar conta de uma criança com alguma necessidade sem a troca com os profissionais externos, né? Porque a gente precisa saber, a gente vai agir, a gente precisa saber como estão as coisas fora. E assim, e a questão da ideologia, né? Porque a gente sabe realmente que isso tudo aí tem uma questão por trás disso tudo, de fazer uma lei onde a escola tenha que realmente dar conta de tudo, e a gente sabe que nem sempre a escola vai dar conta. A escola não está em condição de receber todas as necessidades, né, que estão, e cada dia a gente sabe que estão aumentando, né? Cada dia chega para a gente. Lá na escola, as pessoas dizem que a escola é inclusiva, então um vai passando para o outro e a gente não pode negar, mas a gente diz, a gente não pode, porque senão daqui a pouco a gente vai ter que ser uma escola realmente especial. Né? Aí vai transformar na escola especial, e aí a inclusão não existe. Aí a inclusão então, é natural. A gente precisa ter um limite, né? E a gente não pode atender a todas as limitações, né? A gente tem que saber aquilo que a gente dá conta e aquilo que a gente não dá, né? Porque a criança precisa ter realmente habilidade social, né, em primeiro lugar, não é só a questão do conteúdo, como a Líbia falou, né? A mãe ela se preocupa muito que o filho tem que seguir o conteúdo, mas às vezes ele não sabe abrir um pacote de biscoito, né? Ele não sabe ir ao banheiro sozinho, e a família não consegue entender que são atitudes para a vida, né? Que são bem mais importantes do que, né, são básicas, muito mais importantes do que ele aprender um conteúdo, às vezes, de português, matemática, né? Mas é bem complicado. Então, a gente tem, de vez em quando, a gente pega umas situações bem complicadas. Nós tivemos um aluno que ele chegou lá na escola com 5 anos de idade, já cheio de um histórico, né, de vida complicado, e a família se negava sempre, e a gente sempre teve uma desconfiança de esquizofrenia, né, que é um caso
muito sério se não é tratado, né? O esquizofrênico, se ele não tem um acompanhamento adequado, ele se torna até um perigo, né? Pois é, ele fazia, isso é uma coisa também a ser pensada. Ele tinha aquele comportamento que você citou, jogava cadeira, né? Tinha hora que tinha que tirar a turma toda de professora, jogar as cadeiras. Aqui em São Gonçalo já houve caso de aluno que tomou facada, que professor que tomou facada de aluno. Não foi facada profunda, mas teve. Então, assim, são situações que a escola não dá conta, né? Aí, depois de muita confusão, a mãe chegou aí para o conselho tutelar. Infelizmente, a gente tem um conselho tutelar que nem sempre não, eu acho que até hoje a gente não conseguiu ajuda, muito pelo contrário, o conselho tutelar, às vezes, nessas situações, ele até prejudica, porque existem pessoas que acham que a gente tem que dar conta, ouve a história da mãe, acredita, e a negligência é da escola, e ponto. É a escola que não sabe incluir, a escola que se diz uma escola que inclui, mas não inclui, né? E a gente vai ficando com essa fama. Mas nem sempre a gente consegue realmente dar conta de todos os problemas. Um aluno esquizofrênico sem tratamento, impossível da escola saber dar conta, né? Ele tirava a roupa. Não é questão nem de saber, a questão de ter como. E aí desestabiliza toda a turma, né? Toda a turma. Professores. Sim. O único ponto positivo, né, que a gente via nessa situação era a inclusão dos outros, ditos normais, né? Acaba tendo uma inclusão dos ditos normais, porque eles precisavam aprender a lidar com aquela situação. E o carinho, e o afeto, e muitas das vezes tinha um aluno que falava assim, deixa, professora, eu sei como acalmá-lo. E muitas das vezes era o colega que sabia como funcionava a situação. Então, às vezes, assim, a gente olhando para como tudo tem um lado positivo e negativo, né, aquele problema sério que a gente tinha com aquele aluno, a gente acabava tendo um lado positivo, que era a inclusão dos outros, né, dos outros alunos da turma, porque eles acabavam participando daquilo tudo e tentando encontrar solução para o problema. Eu queria deixar claro que a gente aqui não é contra a inclusão. A inclusão não é para a gente ser contra. Pelo contrário, a gente tem que ser a favor. A gente tem que analisar como ela acontece. Né? Porque você pegar o caso e simplesmente jogar lá, é o caso do não motorista que fazia parte de um clube de taxistas e dirigir, ou um não nadador e dar aula de natação, é complicado. Então, a gente precisa colocar as coisas nos seus lugares. Então, todo mundo pode ser incluído, porém, com medidas. Tem que ser analisado, cada caso, cada situação. É a mesma coisa de a gente dizer assim, olha, nós vamos fazer um sistema de reinclusão, é claro, mal comparando, né, uma comparação sem sentido, mas apenas para exemplificar. Nós vamos pegar todos os egressos de penitenciárias e vamos colocar nas famílias, colocar nas casas de todo mundo. Tá? Então, cada pessoa agora vai ter que ter na sua casa um egresso de uma penitenciária. Você pode se dar muito bem com esse egresso e pode ter um problema muito sério com esse egresso. Mas, Frederico, nós não estamos falando desse caso, nós estamos falando de inclusão por situação de saúde, por questão de saúde pública, questão que é uma deficiência intelectual. Sim, mas há os casos de agressividade. E há os casos também que me preocupam muito daquelas crianças, daquelas pessoas que não vão progredir. Elas estão bem só pelo fato de estarem ali na turma. Bom, isso é muito importante. Agora, que não se exija o aspecto cognitivo delas. Elas querem ficar ali porque elas se sentem incluídas sentimentalmente. Que legal, mas por que vai exigir que passe de ano, que faça não sei o quê? Eu já recebi isso na minha frente, a mãe chegar e dizer assim, olha, meu sonho
é que meu filho se forme aqui. Que formatura é essa? De que ela está falando? Porque a gente não tem ideia, né? Cada situação é uma situação, entende? Então, há pessoas que realmente vão chegar, há pessoas brilhantes em todas as áreas, né? Ou pelo menos nas áreas em que é possível, que tenham alguma deficiência, chamada deficiência intelectual, porque às vezes tem uma deficiência num aspecto, mas em outros ela consegue ser brilhante. Tantos advogados, professores, pessoas que são respeitadas, é normal isso, tá? Eu acho isso legal. Mas quando a gente insiste em situações que não são para insistir, eu acho que é covardia com a pessoa. É o contrário, é covardia com aquela pessoa que podia estar mais sossegada, podia estar aprendendo alguma coisa que estivesse mais a seu alcance, mais dentro da sua área de atuação, e não faz. E depois Exato. Eu pergunto para as senhoras, cadê as escolas inclusivas que o governo também teria que ter, para que no contraturno, essa criança que está sendo incluída, ela pudesse ter as ferramentas, o ferramental para que passar por essa inclusão? Onde estão essas escolas? Professor, onde o governo está se mexendo? Nós temos as escolas regulares, com turmas inclusivas, temos as escolas regulares com turmas especiais, e aí certo. A inclusão você faz na hora do lanche, nas festas. Mas eles não consideram isso inclusão. Não. Eles consideram isso turma especial. Isso. E as escolas especializadas. Agora, a grande polêmica desse decreto está no capítulo 2, que fala o seguinte: a participação de uma equipe multidisciplinar no processo de decisão da família ou do educando quanto à alternativa educacional mais adequada. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, né? Especula-se que vai abrir brecha para a escola regular recusar a criança. Isso está até para o Senado revogar. Mas, de certa forma, a família vai ter chance de argumentar. Ela pode recorrer ao terapeuta, ao psicopedagogo, e aí, com dados, ela pode dizer, olha, o meu filho vai ficar aqui porque o meu filho é uma criança que vai dar certo em escola regular. É uma questão de vocês adaptarem. É a boa vontade, é a empatia. Então, essa participação da família, eu acho importante por isso. Ela pode provar que, por A mais B, que é uma questão de empatia. Já que a equipe pode participar desse processo. Pode participar. Agora, quem controla... Bem mais justo, né? Porque a equipe vai saber analisar, né, muito mais do que a escola e a família. Né? Se essa criança tem condição de ser acompanhada, de estar numa escola regular ou numa escola especializada. Né? Porque, realmente, como o Frederico falou, eu acho que isso até é um problema que não é só do aluno especial. Né? Eu acho que isso aí é um problema geral. Porque a gente vê muitas famílias querendo uma competição, né? Acha que o filho ele tem que ser igual ao filho do vizinho, ao primo, né? Que ele tem que brilhar da mesma forma. E, às vezes, a gente vê crianças que têm algum déficit cognitivo, né? Por alguma maneira, por algum problema, ou, às vezes, até porque ele não dá conta muito bem daquele conteúdo, daquela área específica, mas ele é muito bom em outra coisa, né? E a família, às vezes, deixa de explorar uma habilidade forte no seu filho porque ele quer que ele tenha a mesma habilidade do vizinho ou do primo, né? Então, isso acontece muito por conta de competição. E acontece com um aluno especial também, porque a mãe quer que ele chegue ao sonho dela, né? Porque a família sempre projeta na criança o desejo dela e não quer saber se a criança realmente é capaz de alcançar aquele desejo dela. Então, eu acho que precisa, sim, a gente saber o que a criança tem de forte, né? Qual é a habilidade que a gente pode desenvolver mais nessa criança, porque
ela pode ter uma deficiência qualquer, mas ela pode ser uma excelente profissional. Pode, né? pode. Se desenvolver aquilo que ela realmente tem a capacidade. E muitas das vezes a criança não consegue chegar lá no 8º ano, 9º ano, mas você vai ensinar uma profissão e ele vai ser excelente, né? Às vezes eu falo tem mães que chegam, porque eu quero que ele faça um curso superior. Gente, mas olha só, a gente está vendo que aquela criança tem algumas limitações, né? Falo, mãe, às vezes é preferível que ele seja um excelente técnico, um excelente profissional, né? Porque o importante não é a profissão, o importante é se a gente vai exercer bem. É a né? felicidade dessa pessoa, né? Aquilo que... Não adianta você querer que ela faça algo que ela não vai dar conta, né? Porque vai ser infeliz, né? Além de tudo, tem a questão emocional que fica abalada, né? Mas eu acho que a sociedade também está precisando muito ser modificada, né? Esse momento está muito propício para isso. Eu sempre digo que essa pandemia também veio para a gente começar a entender um pouquinho que a escola não é só feita para conteúdo, né? Ela é feita também para a gente desenvolver outras habilidades. Pois é, fala-se tanto em habilidades e competências, e aí a gente só quer seguir um caminho. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes é o caso de você desconstruir velhos sonhos e fazer novos, encontrar outros caminhos. Tem muito jovem que mora sozinho, com deficiência intelectual e que consegue administrar uma casa. Sim. Claro que é todo um processo, né? Claro, é trabalho. Estimulando, profissionalizando. Eu tenho um exemplo no supermercado Carrefour. Eu amo quando eu sou atendida na parte de laticínio por um rapaz que é autista, porque é notório, né? A gente já percebe que ele é autista. Qual o Carrefour? Manilha? Não, de São Gonçalo, igual Alcântara. Alcântara? Na Alcântara também já peguei. Ele estava trabalhando com presunto e queijo. Isso. Com a beça. Muito bom. Hein? Ele fala o tempo inteiro. Muito bom. Mas ele é assim, educado, né? E uma vez eu peguei ele no caixa. Ele estava no caixa. Arriscaram e colocaram e ele estava lá, dando conta do recado. Né? Mas, assim, você percebe... E feliz. Professor, feliz, trabalhando. Eu ganho meu dinheiro, eu sou útil, eu atendo as pessoas. Muito feliz. E assim, eu fico... eu adoro, eu acho que ele não está mais, eu não tenho visto, mas eu ficava muito contente quando eu chegava e era atendida por ele. Já era excelente funcionário. Esse êxito, ele é muito comum e chega um momento na vida dessas famílias que elas estão diante de um dilema. Por quê? Porque em função dessa deficiência intelectual, eles acabam sendo interditados para não ter que exercer, né, a profissão, e aí eles recebem, né, o benefício, só que eles conseguem dar conta dessa... com medo, porque não vai durar a vida toda, né? O pai e a mãe. E aí, eu deixo ele seguir o caminho dele, assinar a carteira, ou eu mantenho isso, né? E aí eu tenho o bebê perto de mim o tempo todo, né? Eu tenho o bebê perto de mim o tempo todo. E na Drogaria Galante tem um rapaz que tem síndrome de Down. É o melhor atendente da Drogaria Galante. É a pessoa mais carinhosa, mais competente, ele sabe onde está tudo, onde está faltando mercadoria, onde tem que fazer alguma coisa. E é sempre quem está com o uniforme mais impecável, mais cuidado, mais bonito, entendeu? Dá gosto de você ver. E aí você pergunta, qual é a diferença desse profissional para um profissional de nível superior? Eu prefiro esse. Que esse mostra que tem competência, mostra que tem esforço, mostra que tem vontade de trabalhar, que tem realmente o sentimento voltado para aquilo que está fazendo. Isso é legal. Isso é muito bacana. Não, e as pessoas não enxergam.
Pois é, E a questão do bem-estar é muito importante, né? Mais do que feliz, Denise. Denise, ele é mais do que feliz. Esse rapaz, ele é respeitado. Sabe o que é respeitado? Das pessoas olharem para ele e ele se apresenta sempre com dignidade, com clareza, com certeza daquilo que está fazendo. A gente não deve nada a ninguém, não. Esse pode seguir em frente, fazer uma faculdade. Esse consegue, graças a Deus. É uma das pessoas que pode. Mas aquelas que não podem? Esse pode ter sido preparado para isso. E aqueles que não foram? Aqueles que simplesmente foram colocados numa sala de aula para poder conseguir a empatia dos colegas, ou para que os colegas tenham a empatia por ele, mas não vai conseguir ir à frente, não consegue. Vai precisar de uma ajuda. Não é? Mas deixaram passar, às vezes, habilidades que ele poderia ter tido para ser um bom profissional, né? E muitas das vezes é deixado passar, né? Porque não consegue. Porque eu acho que a gente precisa, com essas crianças, a gente precisa fazer com que ele descubra e a gente ajude também a descobrir o que eles conseguem fazer. Então, vamos investir nisso, né? Naquilo que aquela criança consegue fazer bem, vamos fazer com que ela faça melhor ainda e vai dar conta, vai seguir, vai viver a vida dela, né? Porque eu acho que também o importante é a gente ensinar a questão da viver, né? De saber... eu tinha um aluno de 9º ano que não sabia entrar no ônibus, dar troco, e o pai foi colocar numa menina para trabalhar a questão, uma psicopedagoga, né? Para ajudá-lo na parte cognitiva, e ela chegou lá na escola e falou assim, olha, sabe o que eu fiz? Eu parei tudo, falei para o pai, não vou ensinar nada da escola. Eu vou ensinar o seu filho a andar na rua, a pegar ônibus, a dar troco, a saber atravessar uma rua. Ele não sabe, um menino de 9º ano, 14 anos, ela falou, se deixar ele é atropelado, porque os pais só faziam o menino, filho de uma médica, né, de pessoa que tem uma cultura, mas o menino só andava de carro, né? E sempre as pessoas fazendo tudo por ele, e ele, quando colocava sozinho na rua, se deixasse, era atropelado. Então, a psicopedagoga falou, não, eu vou trabalhar outra situação com ele. Primeiro, o seu filho vai ter que saber viver, né? Depois a gente trabalha a questão do conteúdo. E ela começou a fazer todo esse trabalho com ele. Eu não sei porque ele saiu lá da escola, né, terminou no ano, não sei como está agora. Mas, assim, às vezes os pais se preocupam muito com a vida escolar e esquecem desse outro lado, né, das habilidades sociais. Outra professora também, coordenadora pedagógica, professora Angélica Garcia, está aqui dando boa noite a gente. Boa noite, professora Angélica. Faça parte, dê a sua opinião também, né? Porque nós precisamos aprender, a gente aprende o tempo todo. Todo dia é dia de aprender, toda hora é hora da gente aprender. Pois então é isso. As pessoas julgam profissões como profissões maiores, profissões menores. Né? Porque a pessoa... Não, o que ele faz na vida? Não, ele é um marceneiro. Vai contratar o serviço de um marceneiro. Aí você descobre que você, professor, está subempregado. Quem tem dinheiro, quem tem emprego é o marceneiro. Não é verdade? Vai contratar um ladrilheiro para poder botar ladrilho, ou trocar o ladrilho do seu banheiro. Vai lá. Quanto é que ele vai ganhar em uma semana de trabalho? É o que você ganha? Nunca. Então, a gente tem mania de dizer que esse emprego é bom, esse emprego não é, e não tem nada disso. Todo emprego é muito bom, desde que seja realizado com felicidade, com competência, com alegria. E aí entra um ponto muito importante. Ao longo da vida, quem pode estar dando esse suporte emocional aos pais é a figura do terapeuta, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicólogo, que está ali juntinho no dia a dia
dividindo as angústias, ouvindo, né, ajudando, e ele pode, de certa forma, construir novos sonhos. Mas também, né, o profissional, ele tem que ter a consciência que ele não está ali para ficar falando bonitinho, para ficar fazendo militância política. Ele não tem que ficar agradando, ele tem que ser cientista. Ele tem que olhar a criança, dar suporte à família e olhar... Eu acho que você pegou no... eu acho que você citou um ponto muito importante, né? A gente, às vezes, vê lá na escola famílias que chegam revoltadas com o trabalho da escola, né? Porque o profissional fora, a mãe fora, ilude a família, né? Porque fala para a mãe aquilo que ela deseja ouvir, né? A escola coloca uma realidade. Aí chega no profissional externo, ele fala o que a mãe deseja ouvir. E a escola está falando uma linguagem que ela não gosta muito. Então, começam os conflitos. E, às vezes, a gente vê profissionais que, para não perderem o paciente, né, tem profissionais maravilhosos que contribuem muito, que ajudam muito, mas a gente ainda tem profissionais que falam a língua que a família quer ouvir, né? E aí começa o embate com a escola. E aí quem é que não está fazendo o trabalho certo? É a escola. Né? Porque chegou, não, porque a psicóloga, porque a terapeuta ocupacional, porque a fono está falando assim, falando assado, e não, que ele é capaz, que ele consegue, que ele faz, e a escola está vendo que não é. Né? Mas fala porque não quer perder o paciente. Né? Então, não, infelizmente, ele poderá ser capaz. Também com... Isso. E, assim, mas às vezes a gente vê que aquela criança ainda não está, a gente ainda não tem, que aquela criança ainda não tem condição de avançar aquilo que o terapeuta diz que ele avança. Né? E aí a gente vê muito, né? Tem sido muito comum na minha prática, crianças que com a pandemia melhoraram. Estavam muito mal incluídas, vivendo a ilusão de uma inclusão. Então, de repente, cessou todo esse estímulo de conteúdo e começou o estímulo ao brincar, ao ser funcional, porque está em casa. Então, a mamãe começou a pôr para ter autonomia e independência, lavar uma louça, varrer a casa, conversar, e a criança melhorou até em termos de comportamento. E, assim, claro, aquele discurso que eu vinha ao longo de mais de um ano pensando em uma escola especializada e que a mãe, aí, de repente, não valorizou porque existiam outros profissionais dizendo que era a escola que não estava adequada, hoje a mãe entendeu. Não, Líbia, realmente, eu acho que se ele estivesse em uma escola especializada, ele estaria muito avançado. Eu perdi tempo. É verdade, é verdade. Para isso existem as escolas especializadas, né? Para isso existem as escolas de motorista, para isso existem as escolas de natação, né? Tudo, cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a sua forma de trabalhar, tem as suas especificidades. Então, precisam ser levadas em conta. Então, o que fica importante nessa live de hoje não se é contra a inclusão. O que se é contra é se colocar de qualquer jeito. É não fazer uma avaliação, não verificar a situação da criança, o que realmente é. Uma vez, um especialista neurologista, que não tem nada que falar numa determinada área, mas deu um laudo dizendo que a criança tinha isso. E que ele disse, no final, eu percebi que foi pedido para ele escrever, solicito que a criança seja, que o paciente seja matriculado no sistema de aprovação automática. Ora, o que o médico vai dizer disso aí? O que ele sabe disso? Ele não entende de parte pedagógica, né? Pois é. Então, o que ele vai dizer? Recomendo que seja matriculado no sistema de aprovação automática, se a aprovação automática não existe.
Entendeu? A aprovação automática não existe, ela não pode acontecer, não é assim. Você tem que trabalhar as habilidades e competências e fazer a avaliação disso. Então, não é dessa forma. Então, quer dizer, a gente sente que o médico praticamente foi coagido a colocar aquilo num laudo, sabe? Para quê? Para que a mãe sentisse que o filho está passando de ano, está passando, artificialmente, porque foi um pedido do médico, como se a escola tivesse a obrigação de atender isso. Ela não tem, ela tem a obrigação de atender o laudo, verificar o laudo, levar a equipe pedagógica para estudar esse laudo e ver se esse laudo tem cabimento. Porque não é só porque o médico disse que a escola agora vai tratar tudo. Espera aí, a escola vai saber onde é que estão as habilidades, onde é que estão as competências. Então, a escola vai saber. Tá? Então, o médico vai dar ali a ideia. É igual quando ele passa um exame. Por exemplo, ele passa fisioterapia. Ele diz assim, olha, você está com problema no joelho, está assim, assim, assado, você precisa fazer fisioterapia. É ele que vai dizer para o fisioterapeuta qual a fisioterapia que o fisioterapeuta vai dar? Não é, né? Não é ele que vai dizer. Quem vai dizer o que tem que ser feito naquele joelho é o fisioterapeuta. Assim como recomendo psicologia, serviço de psicologia. É ele que vai dizer como é que o psicólogo ou a psicóloga vai trabalhar? Não. Ele simplesmente vai encaminhar e aí o profissional vai trabalhar. Por que com a escola tem que ser diferente? Não tem. Tá? Não tem. Para isso existe conselho de classe. Fala, Você me fez lembrar de uma outra situação, né? Porque lá a gente tem inúmeras situações, que a mãe chegou dizendo que o médico, né, essa história mesmo, tem que fazer assim, tem que fazer assado, ele não pode ficar reprovado, e veio com aquela cartilha, né, que o neurologista havia mandado dizer à escola. E a gente sabia que aquilo ali era a história dela, né? Mas a gente tem o hábito da psicóloga, ela entra em contato e quando o profissional externo dá essa abertura, a gente vai até o consultório. E quando chegou lá, a psicóloga comentou com ele tudo que a mãe chegou, dizendo que ele havia recomendado à escola. Aí o médico falou assim, olha só, eu fiz medicina, pedagogia, né? Então, de maneira nenhuma, eu iria falar isso tudo para ela, porque eu não entendo nada. Quem entende da parte pedagógica é a escola. Eu entendo da parte médica. Agora, a parte de vocês vão fazer da forma que vocês acharem que devam. Né? Tem esse hábito, né, de chegar e colocar que foi o médico que mandou, que foi a psicóloga que disse que tinha que ser assim, que tinha que ser assado, mas são os desejos da própria mãe. Né? E a escola, se ela não tiver muita consciência e muita firmeza, né, às vezes fica bastante difícil de lidar, não é com a criança, mas com a família, né, porque a família ela vem com as regras que ela deseja, a forma que ela quer que a escola trabalhe. Então, a gente tem que ainda ter esse cuidado, né, de lidar com todas essas situações. E tudo isso é muito confuso, né? É muito contraditório, porque o sistema de ensino, ele sempre foi muito objetivo. Atingiu 50%, passou, não atingiu, reprovou. Como é que faz? Tem que aprovar automaticamente? Aí você quer mexer em toda uma estrutura que tem uma referência, você modificar uma coisa que já foi estruturada. E aí começa a abrir brecha para uma série de situações, porque a partir de vai vir uma série, né? Uma outra situação muito comum é que eu vejo na rede pública, para a criança ter direito a professor de apoio, precisa de um laudo médico, com CID, com tudo. Aí eu fico me questionando, gente, a melhor pessoa para dizer se precisa ou não professor de apoio é a equipe pedagógica, o professor. Aí não poderia pular essa parte, né, e facilitar a vida. Quando a criança foi inserida na escola, faz ali uma avaliação diagnóstica e ver quais são as necessidades, vamos encurtar as coisas, vamos
facilitar a vida, né, da criança. Então, assim, são coisas que poderiam ser modificadas. Não é? Não é? É igual aqueles casos que a criança chega usando óculos. A mãe procura e diz assim, olha, meu filho agora está usando óculos. Ele precisa sentar na frente, viu? Eu digo, então, para que botou óculos? O óculos não é justamente para você corrigir a dificuldade visual. Se colocou óculos, por que tem que sentar na frente? O problema não é a visão, o problema é a atenção. É diferente. Então, vamos colocar as coisas mais claras, mais bonitinhas, né? Porque, às vezes, a gente fala certas coisas que a gente mais complica a vida da criança do que a gente ajuda. Né? Eu acho que a maior demanda é exatamente esse, né? A criança tem que estar na primeira fila. Essa é a demanda da maioria das mães. Deveria ser uma fila assim, quilométrica, a primeira fila. Não, eu falo que tem que ter sala só de frente, né? Eu falo assim, então a gente só tem que ter sala de frente, porque como a gente vai atender a vontade de todas as mães, que o filho sente na frente? Né? É bem complicado. Mas hoje eu acho que existe um problema sério, né? Que a gente tem que atender todas as necessidades de todas as famílias. A gente está com um problema muito de família, ela sempre chega na escola achando que o filho dela é único e que a gente tem que atender a cada necessidade. Né? As famílias não costumam ver a escola como uma coletividade. A escola trabalha, né, com uma coletividade e não atendendo a cada caso específico. E hoje as famílias elas acham, né, que a gente tem que atender caso a caso. E isso aí é bem difícil. Pois é. Bom, senhoras, a que conclusão nós chegamos? Precisamos de um meio termo para poder trabalhar isso tudo. A professora Angélica Garcia diz aqui, os pais não reconhecem a coletividade. Realmente, o meu filho primeiro, é único, é meu, tem que ter um tratamento melhor do que o dos outros. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Nem pode funcionar. Senhoras, e agora? Nós precisamos de um choque, como a gente teve o choque na pandemia, que todo mundo, toda a escola precisou se adaptar, mas junto com a escola, as famílias precisaram se adaptar também a uma vida totalmente nova, para sentir que nem tudo são flores e que as coisas, às vezes, precisam de um concurso maior de cada um para fazer o melhor para essas crianças? Qual é a nossa conclusão de hoje? Líbia, como é que você conclui essa questão da inclusão? Só coração? Só ciência? Razão? Só ideologia? Ou a gente precisa mesclar um pouquinho disso aí? Eu acho que a ideologia a gente pode descartar. A gente tem que trabalhar o coração, principalmente a empatia de todas as partes, colégio e pais. Os pais começarem a olhar para os filhos dos outros também, não apenas o seu. E os professores olharem para aquelas crianças com mais empatia também. E aí é possível incluir quando a criança desenvolver plenamente aquela aprendizagem, quando for bom para ela. E aí, se partir para uma escola especializada ou uma classe especializada, quando for melhor. Sempre olhar a criança, o rendimento da criança. Então, a gente ter esse cuidado, esse olhar mais empático, e eu peço a Deus que esse decreto não seja jogado no lixo, porque a forma que ele foi escrita, aí, de repente, a gente precisa debater mais, atentar alguns estudá-lo mais. Né? O legislativo tem que fazer a parte dele, o professor Frederico é candidato, né, vereador. Então, é o seguinte, vamos vigiar para que seja garantido, né, os direitos desse discente. E aí, então, a gente tem que estar o tempo todo construindo essa lei.
Aí não vai ser uma coisa pronta, né? Infelizmente, todos vamos ter que sair de nossa zona de conforto para ajudar esses jovens a desenvolverem suas capacidades. Como diz a nossa querida Érica Ribas, pais e filhos, construir novos sonhos. Exato. É um trabalho para terapeutas, para pais, para escola, para alunos, para toda a sociedade e para o legislativo. E aí vai ter que estudar, vai ter que ter conhecimento de causa. É isso. Tem que ler. Tem que ler e tem que vivenciar. Não basta ler, não adianta eu ler. Como é que se anda de bicicleta? Não. O livro, na página 4, disse que eu tenho que mexer o guidão aqui, um pouco mais para a direita. Se eu estiver caindo para a esquerda, eu devo me mover um pouco. Bonito, hein? Beleza o livro. Vamos nadar? Vamos aprender pelo livro. Como você nadar crawl. Aí você vai lá, lê o livro, cai sem livro e entrou pelo cano. Quer dizer, tem que analisar. O Júnior Santos está entrando aqui também, está dando... porque deu um probleminha aqui no computador. Enquanto isso, Carlos Tarifa, lá de Mato Grosso do Sul. Boa noite a todos. Vocês poderiam me dizer que se as pessoas que moram na zona rural têm mais vivência que da zona urbana? O pessoal que mora na zona rural tem mais vivência da área rural e pode conhecer alguma coisa da área urbana. E o pessoal da área urbana tem mais vivência da área urbana, mas pode conhecer da área rural também. Eu acho que isso tudo independe. O Júnior Santos agora sim, boa noite a todos, esse bigodão, barba. Eu preferia a Érica, que a Érica é mais bonita, ó. Mas o Júnior está aqui de barba e bigode. Pois é, agora, Denise, a sua conclusão. A minha conclusão é que realmente não existe inclusão se não houver, em primeiro lugar, o amor, né? A vontade de fazer essa inclusão. Né? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa é realmente ter a vontade e realmente saber aquilo que é possível e colocar no lugar certo, como a Líbia falou. Né? A gente precisa olhar para a criança e saber o que ela realmente precisa. Ela precisa estar numa escola regular, ela vai dar conta, né, de fazer essa socialização, mas ela também vai conseguir desenvolver as suas habilidades dentro de uma escola regular, né? Então, vamos colocá-la na escola regular. Agora, aqueles casos mais complexos, que a escola regular só vai fingir que está incluindo, acho que a gente tem que acabar com isso. Né? E a gente buscar uma inclusão de verdade. E tem casos que essa inclusão de verdade só vai acontecer numa escola especializada. Perfeito. A minha opinião senhoras, eu quero agradecer a vocês e informar que hoje nós estaríamos com a professora Renata Adré, da Escola Especial Crescer também, mas ela me falou hoje de manhã, o filho está com Covid, então ela precisou correr, tomara que fique tudo bem, e para completar, ela estava indo para casa hoje e acabou tendo um acidente automobilístico, nada grave, mas sempre é um transtorno, sempre é uma chateação, quer dizer, a pessoa já está com a cabeça quente, né, por uma situação de um filho com Covid, e aí ainda bate com o carro, é muito chato. Mas a gente entende, e professora Renata, receba nosso carinho, nosso respeito e nossa atenção. Pois minha gente, eu vou terminando aqui, agradecendo as duas, né? A professora Denise Almeida, diretora do Externato Santa Mônica, em São Gonçalo, uma escola conhecida, uma escola respeitada. Agradecer também a Líbia Ribas, que é terapeuta ocupacional, que é uma pessoa também muito experiente, que lê as leis, que lê tudo que sai, conhece da profissão, conhece do seu trabalho e a gente respeita muito. A vocês, meu muito obrigado. Aliás, para começar, muito obrigado, meu Deus, por tudo, pela possibilidade. Obrigado, Ana Luísa Antunes, pela produção. Obrigado a todos vocês que participaram e a gente promete voltar terça-feira com mais um programa da série Você Precisa Saber. Um abraço para você, tudo de bom e até lá, se Deus quiser.